Sou o professor Antônio Carlos Moraes, perito e diretor do IBRAC Perícias em Brasília. Segundo o CPC, os quesitos são divididos em 4 tipos: quesitos principais, suplementares, impertinentes e de esclarecimentos. Sobre estes, irei gravar um vídeo somente após a apresentação do laudo pericial, para o momento em que alguma parte questionar o perito em explicações ou para o momento da audiência de instrução e julgamento. Até porque quesitos de esclarecimentos não contemplam a remuneração do perito. O assunto de hoje não está disposto no CPC. É uma construção doutrinária da minha autoria que denominei quesito imperfeito. Há mais de 3 décadas ministro aulas de pós-graduação em perícia judicial e extrajudicial por todo o Brasil para profissionais das mais diversas formações superiores e, ao mesmo tempo, executando perícias judiciais, tanto na condição de perito do juiz quanto da parte. E, ao longo desses anos, venho percebendo que muitos advogados, por não terem o assessoramento de um perito assistente técnico, têm enormes dificuldades na apresentação das suas arguições ao perito. Formulam, às vezes, quesitos incompletos, inacabados, inconclusos ou defeituosos. Lógico que estou falando com referência à área técnica, até pela incerteza que eles têm nessa área do conhecimento. As perguntas são deferidas, não há pedido de impugnação, até porque elas dizem respeito ao fato litigado. Porém, como se disse, muitas vezes são perguntas equivocadas, mesmo assim merecem ser respondidas. Então, percebendo isso, passei a defender nas minhas palestras, nos meus livros e nos meus laudos periciais a tese do acatamento dessas perguntas na forma que denominei quesito imperfeito. Então, pode o perito, diante dessas perguntas, tomar 3 decisões para salvar essa arguição. A primeira é peticionar o juiz para que o advogado explique melhor a sua pergunta. Isso pode atrapalhar o processo e até criar um imbróglio com o advogado. Afinal de contas, ele pode se sentir desprestigiado, pois o seu quesito foi deferido e não houve qualquer impugnação da parte contrária. Então, não o faça. A segunda decisão pode ser propor diretamente ao advogado que explique o que ele quis perguntar ao perito. Me parece inadequada essa premissa. A resposta pode ser a mesma que a anterior. Então, também não o faça. A terceira decisão, que entendo seja mais acertada, é salvar o quesito. E isso pode ser possível desde que, primeiro, a pergunta seja referente ao fato discutido, ao fato do conhecimento técnico ou científico do perito. A segunda, seja a resposta possível e determinada, de modo que não comprometa a capacidade técnica do profissional, como, por exemplo, não vislumbre a possibilidade de surgir a arguição de suspeição e até do seu impedimento por alguma das partes. A terceira decisão, a pergunta possa ser interpretada e ajustada pelo perito no campo técnico, como se disse, sem comprometer o seu trabalho, o seu laudo pericial. Por exemplo, pode surgir a seguinte pergunta: senhor perito, confirme que o saldo da conta bancária apresentado pela ré em balanço patrimonial demonstra um saldo credor. Então, por que afirmo ela não ter disponibilidade para pagar a dívida? Explique. Ora, na técnica contábil, a conta banco no ativo circulante, isto é, no conjunto de bens e direitos, o termo saldo credor não quer dizer uma verdade absoluta. Não ter disponibilidade financeira para pagar nenhuma obrigação. O perito, percebendo que a arguição queria a afirmação que, sendo credor o saldo da conta bancária, a ré deveria cumprir com suas obrigações de pagar a dívida, deve explicar isso já no início da resposta. Essa inversão. E assim, além de incluir esse quesito no seu orçamento da verba honorária, também deve responder no laudo pericial. Mesmo perguntado de forma técnica equivocada, a resposta correta será oferecida. Mas quais as vantagens dessa decisão?
A primeira é colaborar com a celeridade do processo. Essa é uma via inarredável da justiça e que o perito tem a responsabilidade também de colaborar. A segunda vantagem é evitar, por meio da perícia, maiores dificuldades, tais como o surgimento de quesitos suplementares ou mesmo quesitos de esclarecimento. A terceira vantagem é demonstrar ao juiz e às partes que é capaz de assumir o encargo de auxiliar da justiça e assim colaborar para o deslinde da ação, que aliás é uma obrigação princípio do perito. A quarta vantagem e última, sempre ser diligente, zeloso, cuidadoso, assim demonstrar a facilidade de entender o que a maioria das pessoas acha difícil perceber. Assistam às inovações da perícia no novo Código de Processo Civil. Inscrevam-se no canal e compartilhem os meus vídeos.